o tal de pós-modernismo, o neoliberalismo e a famosa globalização e a revolução científico-tecnológica, a aplicação da revolução científico-tecnológica no trabalho. E vocês sabem mais do que eu o que é a aplicação da revolução científico-tecnológica no trabalho. Eu sei e me revolto por uma coisa muito simples. Eu pago para trabalhar para o banco e tiro emprego de vocês. Cada vez que eu vou na caixa automática ali e passo o código de barras de qualquer documento e aquilo ali automaticamente na minha conta desconta e coloca o dinheiro na conta de quem eu estou pagando o documento, eu estou trabalhando para o banco e estou tirando o trabalho de vocês. E o que é pior, eu pago para trabalhar para o banco. E pago muito bem pago. Né? Isso aí é uma coisa que teria que ser pensada. Bom, mas enfim, tudo isso visava fundamentalmente destruir a classe dos trabalhadores, o conjunto dos trabalhadores, operários e trabalhadores que trabalham em outros setores que são fundamentais, e a sua organização. Para quê? Para aumentar a acumulação de riqueza na mão dos patrões e para impedir que esses trabalhadores viessem a reivindicar o que é de seu direito, o domínio, o controle da sociedade e o controle do mundo, uma sociedade de igualdade. Né? Bom, a partir desses processos, né, que são contra-revolucionários, são reacionários, como o pós-modernismo, o neoliberalismo, a aplicação prática dentro do capitalismo da revolução científico-tecnológica, nós vimos a flexibilização do trabalho. Quer dizer, a primeira grande luta, acabar com aquelas garantias e aqueles direitos que existiam aos trabalhadores e criar instrumentos flexíveis de utilização da mão de obra. O primeiro instrumento que eu lembro aqui no Rio Grande do Sul, que foi discutido, foi o tal banco de horas, pelo qual o trabalhador trabalhava horas extras, não recebia, mas ficava acreditado para ele que ele nunca podia descontar aquele crédito, porque sempre a empresa tinha necessidades. A outra coisa, a deslocalização do trabalho, a mudança das unidades de trabalho, depois que os trabalhadores estavam organizados, a mudança da área, do local de trabalho para outra região. Isso aí ficou muito forte no primeiro momento na América do Norte, onde tinha uma classe trabalhadora bastante forte, a classe industrial, mas também no setor de serviços eles eram bastante fortes, e isso aí foi destruído com a deslocalização ou a transferência das fábricas dos Estados Unidos para a China e outros países. Os serviços de compensação bancária e de escrituração bancária que funcionavam na América do Norte foram transferidos para a Índia, com uma vantagem muito grande ainda para os empresários, porque o custo da mão de obra nesses países era entre 1/10 e 1/100 do custo da mão de obra nos Estados Unidos. Isso significava um empobrecimento muito grande dos trabalhadores. Isso era acompanhado pela famosa terceirização, com o trabalho informal, as cooperativas de autoexploradores, ou seja, de trabalhadores que se autoexploram para fornecer serviços para as empresas. Bom, tudo isso gerava um medo muito grande, o medo do desemprego, o medo da miséria, da fome e da morte. E funcionava, porque isso terminava por impedir a mobilização, tanto a mobilização política quanto a mobilização corporativa sindical dos trabalhadores. E progressivamente aquela noite foi se estendendo e foi se aprofundando, uma noite com névoa, uma noite com neblina, uma noite onde a gente não via nada, e muitas vezes a gente achava que estava indo para frente e estava voltando.
às vezes achava que estava indo para a esquerda e rapidamente, e quando se dava conta, a gente era correndo para a extrema-direita, assim por diante. Mas uma outra coisa é que todo esse sistema que se instalou ali, ele possuía um grande meio de dominação, que era a propaganda. A propaganda como instrumento do controle da mente. E essa propaganda que controlava a mente era uma propaganda que se centrava em uma palavra de ordem. Não há alternativa. O mundo é isso. O mundo vai ser sempre assim, desde o início dos tempos, seja você ateu, seja você teísta. Seja você acreditando que o mundo surgiu por si mesmo, seja acreditando que foi uma criação de Deus. Ele é assim e vai continuar assim. Não há alternativa. O que tem que fazer é se sujeitar, relaxar e aproveitar o que existe. E esse pensamento único era reforçado diária e constantemente através dos meios de comunicação corporativos, como são até hoje, que geram um círculo vicioso. Eu sou um grande admirador e um grande consumidor dos meios de comunicação, principalmente os corporativos privados, grandes redes de televisão, rádio, jornal, etc. e tal. E eu me apercebi de algumas coisas. Primeiro, não se encontra dois pensamentos nesses meios de comunicação. Até a gente pode encontrar uma forma um pouco diferente de pensamento, mas é um único pensamento, e esse pensamento se reforma. Então, para dar uma ideia para vocês, tem um jornalista, eu posso receber alguma sapatada aí com o que eu vou dizer, mas não vou dizer, que eu admiro muito, eu gosto muito dele porque eu ouço ele de manhã e eu levanto já com adrenalina 1000, então, né, que é o Rogério Mendelski. Bom, não, eu também. Bom, a questão é o seguinte, o que tem o Rogério Mendelski? O Rogério Mendelski, ele se apresenta de uma forma raivosa, ele se apresenta como uma extrema, né? Radicalismo profundo. Mas ele não tem um pensamento diferente, ele não diz coisas diferentes, a não ser na forma, de tudo aquilo que sai na imprensa escrita, de tudo aquilo que sai na televisão, e não só nos noticiários de televisão, mas como que sai nas novelas de televisão, como que sai nos programas de televisão, que absolutamente não tem nada a ver com esses reality shows, Big Brother, etc. e tal. Bom, então, esse círculo vicioso fazia essa propaganda que fechava esse sistema e que tendia a nos deixar sem saída, num beco sem saída. Né? Esse foi um dos fatores, né, que nos levou a, já a partir daquela época, né, foi também um dos fatores, os outros eu elenquei, a pensar o seguinte, para lá, tem algo errado aí, como já dizia o Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. E se todo mundo está dizendo a mesma coisa, tem algo muito errado aí, não é bem assim. E aí a gente começou uma certa reação. No final dos anos 80, aí então, aí foi o pior momento, foi à meia-noite mesmo. Por quê? Porque a direita tomou conta do poder político. Não em termos de Brasil, exclusivamente, mas no mundo. Né? Foi a eleição da Margaret Thatcher na Inglaterra, a eleição do Bush nos Estados Unidos, a eleição do Helmut Kohl na Alemanha e a queda da União Soviética. Tá? Não que a União Soviética fosse a grande maravilha, mas, enfim,
ela sempre remetia à possibilidade de que existia uma alternativa e que, se ela fosse corrigida, transformada para melhor, nós tínhamos um elemento muito forte para apresentar. E isso, a derrota da União Soviética, a eleição dessa extrema-direita, possibilitou que o neoliberalismo e o neoconservadorismo tomassem conta do planeta.